do versículo 1 ao versículo de número 10. É uma mensagem muito conhecida, mas que traz grande ensinamento para as nossas vidas. Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E, vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, esta é uma mensagem que alegra muito o meu coração, que fala que Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. E eu creio, pela misericórdia e a graça de Deus, que as portas da salvação, da graça, está aberta para todos aqueles que desejarem e quiserem entrar por ela para a glória de Deus. E eu quero meditar na história de um homem que a Bíblia vai nos relatar, vai nos mostrar que este homem, ele era rico, ele era chefe dos publicanos. Mas o que está em jogo aqui não é a riqueza que aquele homem tinha. Não era porque ele era chefe dos publicanos, mas o que estava em jogo era a salvação da sua alma. O que está valendo hoje para nossas vidas é a salvação das nossas almas. Porque se a gente ler um pouquinho antes, vai ver que tinha um homem que era cego, que era mendigo, e aquele homem que era cego e que era mendigo, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, meus amados irmãos, muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que eu chamasse. E quando Jesus mandou que eu chamasse, disseram para aquele homem que era cego e mendigo, e disseram assim para ele: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E aquele homem precisava tomar a decisão mais importante da sua vida: se ele obedecia ou não à voz de Cristo, se ele iria ou não até a presença de Jesus. Para que nós realmente tenhamos um encontro com Cristo, ele nos convida, ele nos chama. E ele abre a porta para quem quiser entrar por ela. Ele vai salvar, ele vai cuidar, tratar e vai o ajudar a seguir na caminhada para a glória de Deus. E é a decisão que nós precisamos tomar nesta noite. E aquele homem que era cego e mendigo tomou a decisão de tirar de sobre si a sua capa. E ele se levantou e foi até Cristo. E ele ouviu palavras maravilhosas. Porque aquele homem era cego e Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou, e vá, pode ir. Mas aquele homem não queria só um milagre, aquele homem não queria só que Jesus o curasse, aquele homem não queria só que Jesus o tirasse da mendigação, mas ele queria a salvação da sua alma, ele queria caminhar com Cristo na caminhada para a glória de Deus. E aquele homem não foi, porque às vezes a gente só quer um milagre, às vezes só quer uma bênção, mas Jesus quer que a gente tome a decisão mais importante, de que é o seguir pelo caminho para a glória de Deus. Aleluia. Então aquele homem era cego, ele era mendigo. Então ele foi salvo pela graça e a misericórdia de Deus. Então nós podemos entrar e ver aqui que a questão de Zaqueu não era a sua riqueza. Porque se fosse a riqueza, aquele homem que era pobre não poderia ser salvo para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta noite: Jesus está querendo que você entre pela porta da salvação e encontre paz para a sua alma, e Deus te dá a vitória para a glória de Deus. E esse homem, ele era rico, era chefe dos publicanos, e esse homem era conhecido no meio da sua pátria como um homem que era ladrão. Eu não conheço a sua vida,
Eu não sei a sua história, talvez você esteja na mesma situação que Zaqueu. É visto pela sociedade como um homem que era ladrão. Mas Jesus, ele muda caráter, ele muda a história até daqueles que estão andando pelos maus caminhos, se eles se voltarem para Jesus, para a glória de Deus. E esse homem também era conhecido como um traidor da sua pátria. E olha só, meus amados irmãos, que Zaqueu, ele sentia um vazio na alma. E muitas vezes o vazio da nossa alma, só quem pode preencher é Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Aleluia! E Zaqueu, meus amados irmãos, ele teve uma atitude, ele viu que Jesus estava chegando ali em Jericó, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e Zaqueu correu para ver quem era Jesus, como diz no verso 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu não sei hoje o que é que está te impedindo de ter um encontro com Cristo. Eu não sei hoje o que é que está te impedindo de realmente de chegar até Cristo e realmente a sua vida ser mudada e transformada. E eu quero dizer algo nesta noite. Para nós chegarmos até Cristo, irmão, não é fácil. Tem barreira, tem luta, tem adversidade. Muitas vezes pode ser o vício que está aprisionando a pessoa. A pessoa tem até desejo de ir até Cristo, mas o vício não permite. Muitas vezes, meus amados irmãos, é as falsas amizades que a gente está em volta, a gente não quer deixar. Eu não sei o que pode hoje estar te impedindo de estar chegando até a presença de Jesus. Mas uma coisa eu sei, e eu aprendi com Zaqueu. Pode ser qualquer coisa, mas se a gente nos esforçarmos, a gente pode ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus. E naquele momento, na primeira vez